Olá, hoje eu estou com Wesley Martins aqui comigo no canal, que eu vou entrevistá-lo e ele vai contar pra gente algumas coisas muito interessantes. O Wesley Martins, ele é educador financeiro, ele tem um canal aqui no YouTube, ele já vai falar o nome do canal dele e ele trouxe ele aqui hoje para trazer informações importantes, porque eu já vi que as pessoas têm interesse nesse assunto que a gente vai falar aqui com ele. E o assunto que a gente vai falar é sobre como sair das dívidas, como eliminar dívidas. Wesley, como que é o nome do seu canal no YouTube? Se Torne Investidor. Se Torne Investidor. Conta pra gente um pouquinho, Wesley, como que você começou essa carreira, essa trajetória para ser um educador financeiro? Por que você resolveu montar o seu canal no YouTube? Antes, assim, quando eu comecei, eu nem pensava em montar um canal, mas tudo partiu da minha história de vida. O nome Se Torne Investidor, ele vem para trazer a mensagem que qualquer pessoa consegue fazer o que ela quiser, assim, se tornar o que ela quiser. Que nós, às vezes, nos escoramos em alguém ou sempre colocamos uma desculpa em outra pessoa para mudar de vida. Eu não invisto porque eu ganho mal, eu não invisto porque nunca sobra no final do mês. Eu aprendi que, na verdade, nós não investimos porque nós não queremos mesmo. Então, na minha vida, eu tive um start, eu saí das dívidas e fui para o mundo dos investimentos. E dessa mesma forma, eu transmito essa mensagem no meu canal, que você tem poder de se tornar um investidor, de você mudar os seus hábitos e começar a ter hábitos de sucesso. Agora, conta aqui pra gente, você foi endividado. Sim. Como é que você entrou nas dívidas? Tudo começou depois que eu casei, porque geralmente o solteiro, quando casa, quer ter uma independência, saiu da casa dos pais, então quer começar... Você saiu da casa dos pais, casou direto, direto pro casamento. Tanto eu como minha esposa queríamos nossa independência, acabamos extrapolando um pouco, porque a gente não tinha conhecimentos financeiros, né? Eu vim de uma família que meu pai tinha dívidas, eu não tinha uma boa base financeira. Mas você, quando era mais jovem, adolescente, você guardava o dinheirinho? Sim, assim, eu era aquela criança que sempre enchia o cofrinho de moedas, eu sempre gostei disso. Só que era um contexto um pouco diferente, porque uma criança, ela guarda o dinheiro porque ela tem posse. Eu ganhei, eu conquistei isso daqui, então vou guardar. Não pelo fato de ter a disciplina financeira, que é uma coisa diferente. E eu não tive essa base no início, né? Tá. Não vou culpar os meus pais, mas essa base, os exemplos que você vê ao seu redor acabam influenciando em algumas situaões. O que você comentou é que na sua casa era comum, né? Ter dívidas fazia parte. Sim. Ter dívidas era natural. E quando eu e minha esposa nos casamos, a gente teve esse estágio também, a família dela também tinha dívidas, então a gente meio que cresceu sem essa base. Então quando nós começamos, a gente tinha essa vontade de viajar, conhecer vários estados, vários lugares, gastar um dinheiro com roupas, com lazer, então a gente acabava extrapolando. E um dos grandes problemas que eu encontrei, que a gente via o cheque especial como parte da renda. Então esse foi um dos maiores problemas, porque nós tínhamos a nossa renda mensal e aí nós víamos o dinheiro de crédito como uma estratégia ali para poder fazer algumas coisas a mais que não poderiam. Então, sei lá, se acabasse o dinheiro e a gente queria ir para o cinema, a gente sabia que tinha um limite ali do banco, que a gente poderia passar um pouquinho dele. Eu não tinha essa dimensão de juros, o quanto que ia afetar isso na minha vida. Então a gente acaba extrapolando isso. Porque você não queria também deixar de ir no cinema, né? Não queria deixar de ir para o cinema e queria continuar gastando. E o problema é que eu tinha as dívidas do casamento, eu tinha financiamentos que eu tinha feito, tinha os gastos com a festa em si. Então, querendo ou não, eu tinha compromissos sérios financeiros ali que eu tinha de arcar, e tinha os meus gastos de lazer. E esse foi um dos grandes problemas. E o maior de todos foi o que acendeu, né, a luz vermelha, foi estourar esse limite do cheque especial. Eu ultrapassei esse limite e aí foi a hora que eu pensei, vou partir para o empréstimo, vou sujar meu nome, o que eu vou fazer da vida? E você nem tinha noção que os juros do cheque especial é muito mais alto do que outros empréstimos? Não tinha essa noção, eu já estava acostumado com cheque especial, né? Era meu salário, né? Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Mas o maior problema é que você pode mudar isso, é você entender que esse dinheiro não é seu. E o que te deu o clique para você começar a mudar isso? Foi justamente o meu desejo de não sujar meu nome, de ter um crédito na praça. Porque você viu que tendo estourado o cheque especial, né? Ou seja, você na não minha visão, conseguia mais ter cheque especial, poço. Você ia entrar com o Eu cheguei aquilo como a minha barreira. Eu falei, se eu passar daqui, eu vou para um caminho sem volta. Então aquilo falou, eu preciso mudar, preciso me organizar.
Aí eu comecei a ler livros sobre o assunto. E um dos livros que mudou os meus comportamentos sobre finanças foi Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro mudou completamente a minha vida, porque não só a parte do pensamento, né, de você começar a tratar o dinheiro de uma forma diferente, que antes eu via o dinheiro como um recurso que eu posso gastar e não via como um recurso para uma construção de patrimônio, para manter um futuro melhor, porque foi isso que me fez mudar. Eu vi no livro que você guardar dinheiro não é você ser mesquinho ou você se privar das coisas. Na verdade, é você preparar um futuro melhor para você. E eu via que lá na frente teria um Wesley que estaria talvez em uma economia brasileira não favorável. Eu não sei se a Previdência vai dar certo ou não. Não sei se eu vou conseguir aposentar bem ou não. Então eu pensei, eu preciso planejar esse futuro para esse Wesley lá na frente ter como viajar com a esposa, não precisar trabalhar depois de aposentado. O número hoje de aposentados que continuam trabalhando é absurdo. É mais de 50%. Sim, porque a maioria não tem, a aposentadoria não consegue suprir o custo de vida dessas pessoas. Sim. Ô Wesley, me conta, como que você então, você bateu lá naquela barreira, preciso sair dessa situação, e qual foi o primeiro passo? Aí você leu o livro, e depois que você leu o livro, como que você começou a agir? Como que você começou a cuidar das finanças para sair daquela situação? Eu vi no livro uma metodologia de você dar nome ao seu dinheiro. Dá nome aos bois. Dá nome aos bois, literalmente assim. Que eu aprendi que se você não definir para onde o seu dinheiro vai, qualquer destino que ele tomar vai ser ok, para você tá ok, você não tem um planejamento. Então eu entendi que eu tenho que separar o dinheiro das despesas e o dinheiro do lazer. E uma coisa interessante, que a despesa ela não pode passar de 60% da renda. Se ela começa a passar desse valor, você tem mais dificuldades, né? Entendi. Entendi. Então, assim, o ideal é ter no máximo 60% da renda com as suas despesas. As fixas e as variáveis. Também, todas as despesas. Todas as despesas. Porque daí você vai ter dinheiro para separar para outras coisas. É porque você tinha comentado isso também, que para você uma grande sacada foi essa, perceber que tinha despesas fixas você não conseguia mexer e as variáveis você podia daí reduzir. Exatamente. Né? Esse foi o segredo, porque no início, as minhas despesas eram tipo mais de 80%. Ou seja, eu gastava todo o dinheiro pagando as contas e não tinha dinheiro para curtir. E aí que era o problema, que eu usava o dinheiro do cheque especial para isso. Quando eu entendi que eu tinha de separar bem esse dinheiro, eu coloquei um desafio na minha cabeça. Eu preciso reduzir essas despesas para 60%. Então a minha meta era cortar a despesa. Então, antes era 80% de despesa, eu comecei a ver. As despesas fixas eu não conseguia mexer. Não dava para mexer muito no aluguel, dava para mexer na água, luz, telefone, mas não era tanto significante. Mas eu via que dava para mexer no lazer, por quê? O lazer eu já tinha os 10% para separar para ele. Que a regra é 60% despesa fixa, 10% lazer, 15% investimentos, 10% a longo prazo e 5% para você ter emergências ali no dia a dia. A reserva de emergência. É, uma reserva de emergência, ou às vezes, sei lá, estourou um cano, você tem ali um dinheirinho para isso. Então eu entendi que se eu não reduzir essas despesas, eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Como eu já tinha 10% de lazer, eu falei, não vou ficar mais gastando aleatoriamente. Então eu comecei a enxugar custo. Aí eu ia no mercado, eu fazia a lista de compras, eu seguia o meu budget, eu criava um orçamento semanal, eu fazia compras semanais para reduzir despesas, é uma forma de você cortar ali, porque você pega mais promoções na semana, é um pouco mais em conta. E aí eu fui cortando coisas necessárias. E aí, assim, não foi fácil, eu falo pra vocês, não vai ser fácil no início, eu levei uns 2, 3 meses pra ajustar direitinho isso. Porque no primeiro mês não você não certo, ficou né? dentro. Não bate, né? Só que, mas aí você insistiu. Insistindo. Você sabia que precisava fazer alguma coisa. Exatamente, porque se a gente não insistir, você vai entregar os pontos na primeira, porque sempre a despesa vai ser maior. E outra coisa, eu comecei a colocar na cabeça que eu precisava me pagar primeiro, que esse Wesley do futuro precisava desse dinheiro. Então, esses 15%, o que eu fazia? Eu separava ele logo de primeira, colocava na minha conta da corretora, que eu comecei a aprender sobre investimentos, e me virava com o resto. Então, ou eu cortava despesa ou eu ficava sem dinheiro, e eu não queria voltar mais para o cheque especial. Então, eu comecei a me organizar dessa forma. Então, eu sempre separava dos investimentos primeiro e ia cortando despesas para fazer com que isso desse certo. E começou a funcionar. Depois de 3, 4 meses eu consegui acertar as minhas finanças e aí foi sim para 60%. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu continuo cortando o custo, tem hoje 20, 30% da minha renda é despesa, o resto é tudo investimento. Que bacana. E qual que foi a parte mais difícil desse processo? O mais difícil foi mudar os hábitos, né? Porque, querendo ou não, ali é 2, 3 anos ali do casamento que foi esse hábito de consumo ali constante.
Então você mudar para você começar a entender que você tem limites, porque o que eu entendi foi, eu não vou deixar de curtir, eu vou dar limites para isso. Você curtir sem limites que é o problema. Eu vou gastar tanto para curtir, ponto. Porque eu vejo que o maior problema das pessoas, inclusive as pessoas que seguem meu canal, elas contam, que é justamente achar que economizar é você se privar das coisas, é você, não, os amigos vão sair, eu não vou mais viver, não vou respirar. Não, é você, na verdade, colocar limites na sua vida, que é o ideal para todo mundo. Então você vai ter o seu dinheiro investido, mas você também vai curtir a sua vida. E aí vocês planejam, escolhe melhor o que vai fazer. E como que foi isso com a sua esposa? E como que é a situação? Então a gente não vai poder mais ir no cinema hoje porque já chegou no limite. Como é que é isso? No meu caso foi o contrário, porque assim que eu acendeu essa luz vermelha, eu conversei com a minha esposa, a gente sentou e a gente se organizou. Então, tanto para ela antes, até ela não tinha essa dimensão das coisas, porque eu não deixava ela participar tanto das finanças, né? Quando eu comecei a deixar ela participar mais, ela começou a controlar isso melhor. Hoje, para vocês terem uma ideia, ela cuida das minhas finanças, né? Ela cuida da organização do dia a dia e eu cuido dos investimentos. Então a gente dividiu bem essas tarefas. Mas para ela foi bem conversado, a gente sentou junto, a gente falou, vamos definir metas para cada coisa. Então eu tinha dinheiro para gastar e tinha dinheiro para investir certinho, tudo controlado. Ah, que bacana. Wesley, você já contou um pouquinho aqui da sua saúde financeira, mas como que você lida com as recaídas e como está a sua saúde financeira hoje? Bom, sabemos que recaídas sempre temos. Só que uma coisa que, assim, que eu coloco como meta principal, investimentos. Então, como eu sempre invisto primeiro, mesmo que eu tenha uma recaída, vai afetar outras coisas. Vai afetar o dinheiro para médio prazo, vai afetar o dinheiro ali da diversão, dependendo do que eu for fazer, mas nunca vai afetar o investimento, porque eu destino primeiro para lá. E então, o cheque especial nunca mais também? Nunca mais. Já há 3 anos aí, já... Está livre do cheque especial. Acabou o cheque especial na minha vida, chega disso. Falando dos investimentos, eu já tenho a minha reserva de emergência montada para mais de 1 ano. Eu fiz os cálculos de quanto que eu preciso por mês e ali eu defini uma reserva para 1 ano. Além disso, eu me preparei através de várias rendas diferentes, eu não tenho só uma renda, então isso me dá uma garantia melhor. E eu já invisto, né? Hoje eu tenho uma carteira diversificada, então eu invisto tanto na renda fixa como renda variável. E inclusive no canal eu explico sobre cada investimento que eu invisto também. Então hoje eu posso falar que eu sou investidor. Não tenho mais o pensamento de consumista, eu penso no investimento a longo prazo, de ter um patrimônio. Hoje eu tenho um patrimônio construído. Entendi. Então, e você faz renda extra, então você sempre tem outras rendas, você não depende mais só de uma renda. Esse foi um grande aprendizado aí. Sim, eu aprendi essa questão de você ter, como se fosse uma mesa financeira. Uma mesa, ela não se equilibra com uma perna só. E a maioria das pessoas, ela tem um salário, só um salário ou 2 salários. Então, se você perde um emprego, por exemplo, de onde você vai tirar dinheiro? Você vai ter que ir pela reserva de emergência. Se você não tem reserva de emergência, você vai ter que recorrer a crédito. Então eu pensei nisso, preciso ter várias rendas, porque se eu perder um dia uma delas, eu tenho outras para me segurar. Então foi nisso, aí foi procurando montar e-commerce, renda extra através de cursos e outras formas que existem por aí. Muito bom, muito obrigada, Wesley. Muito bacana tudo isso que você contou aqui pra gente. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários aqui embaixo, que o Wesley vai vir aqui, vai me ajudar a responder suas dúvidas, seus comentários. E Wesley, muito obrigada por me ajudar nessa missão de vivificar e enriquecer a vida de cada vez mais mulheres. Gente, outra coisa, se você gostou desse vídeo, se você sabe que tem alguém que precisa escutar mais, aprender a sair das dívidas, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com as suas amigas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito obrigada, Wesley. Muito obrigado, Vivi. Tchau, tchau, pessoal.